Olá, investidor, olá, investidora. Hoje é terça-feira, dia 4 de outubro. Hoje o índice Bovespa ficou praticamente estável aqui com uma alta de 0,08% aos 116.230 pontos, depois daquela forte alta de 5,4% ontem, depois do resultado aí do primeiro turno das eleições. Lá no exterior, o mercado foi bastante positivo, o Dow Jones subindo 2,8%, Nasdaq ganhando 3,34%, as bolsas na Europa também todas acima de 2,5% hoje. O que a gente teve de dado mais relevante hoje na economia americana foi o indicador de vagas em aberto, são 10,1 milhão de vagas em aberto contra 11,1 no mês passado, e esse número também, além de ser inferior ao do mês passado, é inferior às expectativas do mercado, então dado que mostra já uma pequena pausa aí no ímpeto da economia americana. Além disso, ontem saiu o índice de manufatura que também veio abaixo do esperado, e aí o mercado começa a comprar aquela narrativa de que o Fed não vai precisar mais ser tão agressivo e já volta de maneira muito acentuada. É importante também ressaltar que a gente coincide isso tudo com o início do último trimestre do ano e é um momento normalmente onde acontece aí um rebalanceamento de portfólios. As bolsas lá fora caíram muito nos últimos meses, principalmente no mês passado, onde o S&P 500 caiu mais de 9%, então a gente também pode estar vendo só uma alta pontual aí, um alívio em relação às quedas que a gente vem sofrendo, mas de qualquer maneira a narrativa que o mercado compra hoje é que os bancos centrais talvez não acelerem mais tanto o passo. A gente teve também a decisão do Reino Unido de voltar atrás na questão do corte dos impostos e o Banco Central da Austrália, que ao invés de subir 50 bips, 50 pontos base os juros na economia australiana, subiu em apenas 25 pontos para esperar e ver se a inflação não se acomoda por conta própria. É um risco forte, mas enfim, um Banco Central optando aí por vir um pouco mais devagar. E com tudo isso o mercado começa a duvidar de que os bancos centrais continuem num ímpeto tão forte aí de aumento de juros, sob o risco de colocar todas as economias em forte recessão. Então essa é a narrativa aí de ontem e de hoje para os mercados internacionais. Na parte de petróleo, a gente tem reunião da OPEP amanhã, é a primeira reunião presencial desde o início da pandemia. O grupo já estava discutindo um corte aí de 1 milhão de barris por dia de produção e agora hoje já saiu a notícia de que eventualmente seriam 2 milhões de barris por dia de produção a menos. Isso aí faz o petróleo subir 3,23% hoje e voltar aí aos 86 dólares. Importante ressaltar que o cartel quer controlar o preço de petróleo sempre acima dessa faixa aí dos 80 dólares. Então, há poucos meses atrás tinha pouco petróleo no mundo, não tinha produção forte o suficiente para dar conta disso, o petróleo passava de 100 dólares, teve o evento também, obviamente, de Rússia invadindo a Ucrânia e hoje virou completamente com esse risco de recessão global, sobra petróleo, eles correm ali para fechar as torneiras. Bom, e aqui no Brasil o que a gente tem de mais importante hoje foi o dia dos principais candidatos e economistas apoiarem os seus candidatos para o segundo turno. A gente teve no apoio do Lula o Armínio Fraga, o Ciro Gomes, que apoiou o presidente, mas sem citar o nome dele, ele falou que vai seguir o que o partido recomenda, e a Tebet ainda aguardando aí, provavelmente ela declara também apoio ao ex-presidente Lula. No caso do Bolsonaro, ele recebeu apoios de Sérgio Moro, do Rodrigo Garcia, que concorreu aqui ao estado de São Paulo, e do Romeu Zema, também em Minas Gerais, que é um apoio super importante, já que, como dizem aqui no Brasil, nenhum presidente ganha sem ganhar Minas Gerais. E o Zema teve uma votação expressiva lá, então isso aí é um prato cheio agora para o Bolsonaro conseguir mais votos ali na região. Os mercados hoje, como eu comentei, fecharam praticamente, a bolsa fechou praticamente estável aqui no Brasil, mas chegou a subir 1,8% quase hoje de manhã. E aí ela já veio perdendo um pouco de ímpeto e em um determinado momento no meio da tarde ela perdeu aí cerca de 0,7%. Alguns analistas falam que coincidiu com o momento em que o Ciro apoiou o Lula. Então foi exatamente na mesma hora, mesmo até difícil de destacar uma coisa da outra, mas foi isso, então o mercado deu essa piora rápida aí, mas é importante também reforçar que depois de uma alta de 5,5% como foi a de ontem, é natural que a gente tenha algumas acomodações aí no caminho. Na ponta positiva hoje, a gente teve 3R Petróleo com mais de 9% de alta, depois acompanhando também a alta do petróleo, mas a recomendação de compra por um banco internacional, por uma casa de análise grande aí internacional, e na ponta negativa, Bradesco e Semig caindo mais do que 5% cada uma, sendo que Banco do Brasil, ele praticamente devolveu as altas de ontem, subiu 7,5% ontem, caiu mais de 5% hoje, Semig não, Semig subiu mais de 10% ontem e caiu 5% hoje aí nessa acomodação dos mercados.
E importante acompanhar agora daqui até o final da semana, o dado mais relevante da semana vai ser o payroll nos Estados Unidos na sexta-feira agora. A gente tem mais dado econômico na economia lá amanhã, para ver ainda se ela continua nesse modo de leve desaceleração ou não, mas o principal dado é na sexta-feira o payroll, que é a geração de empregos ali nos Estados Unidos. Isso aí vai ditar se realmente essa narrativa de que Banco Central não precisa ser tão agressivo agora, se ela é válida ou se é só fogo de palha aí, a gente volta para o modo negativo lá nos Estados Unidos, que é o que a gente vem vendo desde o começo do ano. É isso aí, desejo um ótimo fim de dia a todos e até a próxima.